Queria convidá-lo, se você puder abrir a sua Bíblia, meditação da Palavra de Deus nesta manhã, livro de 1 Coríntios. Hoje é um domingo diferente dos que estamos comumente acostumados, porque hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Está posta à mesa aqui a Santa Ceia, e eu queria conversar um pouquinho com a igreja, trazer um pouco a reflexão nessa manhã sobre Santa Ceia. Tinha preparado uma outra proposta a despeito disso, mas durante a tarde de sexta, ontem e hoje pela manhã, Deus tem me incomodado um pouquinho a falar com a igreja sobre Santa Ceia, a trazer um pouco da palavra do Senhor, a compreendermos a legitimidade da Santa Ceia. Porque eu não sei se o seu coração ou a sua compreensão a despeito da Santa Ceia tem estado da melhor forma possível, ou alinhado com a palavra de Deus, mas o que nós temos observado nas igrejas, no dia a dia, em outras igrejas e outras cidades, é que infelizmente a Santa Ceia se tornou simplesmente um ritual. A Santa Ceia perdeu a essência do motivo da celebração da qual ela foi criada pelo próprio Jesus. Ela se tornou talvez uma refeição, ou uma alimentação, ou como dizem algumas pessoas, um momento onde a gente toma, come, celebra e vai embora como se nada mais tivesse acontecido. E eu queria conversar um pouquinho contigo, queria que você tivesse graça para ouvir sobre a Santa Ceia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo vai falar um pouquinho com a igreja de Corinto, uma igreja bem difícil, uma igreja bem complicada. E Paulo, nas suas cartas, não só nas duas, mas segundo os biblistas, historiadores, havia uma terceira carta aos Coríntios, e essa carta se perdeu. Essa carta nós não temos menção, temos alguns textos que mencionam uma possibilidade dela, e os biblistas, historiadores dizem que existiu, mas nós só temos duas. E eu queria ler contigo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 17, onde na minha Bíblia, na linguagem que eu estou lendo, ela está dizendo a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. E é esse texto que eu queria conversar um pouquinho contigo. Na medida que eu estiver lendo, vai assimilando, tá? Vai ouvindo do Espírito aquilo que Deus quer falar ao teu coração e vai assimilando sobre a Santa Ceia do Senhor, o quanto ela é importante, o quanto ela precisa ser tomada a essência nos dias de hoje. Paulo diz assim à igreja a partir do versículo 17: nisto, porém, que vos prescrevo, ou seja, ele está mais uma vez relembrando a igreja de Coríntios, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. Ou seja, Paulo estava dizendo, eu não tenho alegria de escrever para vocês de novo, porque o que vocês estão fazendo só está piorando e não melhorando. Ele continua, porque antes de tudo estou informado que há divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Em parte, o creio, ou seja, é importante às vezes as divisões, ministérios, importante, mas olha o que ele diz, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague participando da ceia. Olha que diferente. Versículo 22. Não tendes porventura casas onde comes e bebes? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-vos, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Numa outra linguagem, maldição para si. Versículo 30. Eis a razão então, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que vos não reunides para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei, quando eu estiver aí com vocês. Talvez você já tenha tido a experiência de ler esse texto. A partir do versículo de número 23, até mais ou menos o versículo 25, 26. Todas as vezes comerdes esse pão, anunciardes a morte do Senhor, até que Ele venha. Talvez você não tenha compartilhado nas suas leituras o texto todo, ou o contexto todo da Santa Ceia do Senhor. O porquê que Jesus apresenta lá no início a Santa Ceia, e porquê que aqui Paulo vai relembrar a maneira, a ação, o jeito de Jesus fazer, e ele vai ensinar a igreja de Corinto, ou relembrar, melhor dizendo, a igreja de Corinto, quanto à celebração da Ceia do Senhor. E parece que nos dias de hoje a gente precisa trazer à memória isso mais uma vez. Temos conversado em corpo pastoral, dialogado sobre algumas dessas ações do corpo pastoral, ações da igreja, como os nossos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. E a gente às vezes tem se perguntado no meio da igreja, parece que nós estamos vivendo mais ritualístico do que de fato a essência da Santa Ceia em nossas igrejas. Isso não é novo. Eu queria te trazer à memória, depois lá no segundo século, quando algumas pessoas tinham algumas confusões a despeito de quando celebrar a Santa Ceia. Já se passou pela memória perguntar por que a nossa igreja no primeiro domingo de todo mês? Por que não no terceiro? Por que não no quarto domingo? Por que todo mês? Porque antigamente na igreja, a partir do segundo século, a igreja havia já uma diversidade de debates sobre essa data. Na Ásia Menor, a Igreja de Cristo na Ásia Menor, muito tempo a computação era feita no quarto décimo, mediante a Páscoa judaica. Então a Santa Ceia era feita apenas em março, em abril mais ou menos, só na época da Páscoa. Antigamente era assim que funcionava a Santa Ceia do Senhor. Já depois, quando estavam em Roma, o pessoal que queria trazer para si a essência, eles faziam na sacrifício de Jesus, na Páscoa, mas na sexta-feira e não no domingo. Quando Jesus celebrava a ceia do Senhor, na sexta, na quinta, na sexta-feira ali, quando foi a última ceia de Jesus. E alguns só celebravam nesse tempo, mais nada. Trazendo para os nossos dias de hoje, atualmente, os evangélicos, vamos chamar dos protestantes, que nós somos mais conhecidos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, algumas dessas igrejas, salvo algumas considerações, eles celebram a Santa Ceia todos os meses do ano, como é o nosso caso, todo primeiro domingo do mês. Nós celebramos a Santa Ceia, como nós temos dois cultos distintos, nós celebramos de manhã e celebramos à noite a Santa Ceia do Senhor. Numa outra oportunidade, outras igrejas, elas celebram também no ano cívil, que eles chamam, que isso acontece mais ou menos em outubro.
numa data excepcional, às vezes em outra data, mas eles têm um calendário que eles seguem, que traz um pouco do judaísmo, traz um pouco do cristianismo. Eles na somatória fazem uma conta, e não é nem na Páscoa, nem na Sexta-feira Santa, mas é num tempo oportuno. Mas é só naquele mês que eles fazem a Santa Ceia do Senhor. E outras igrejas também, que é conhecida também como igrejas tradicionais ou igrejas protestantes, elas também fazem a Santa Ceia uma vez por ano, só na Páscoa, mantendo a tradição judaica. E também tem outras igrejas que fazem a Santa Ceia em todas as celebrações, todos os domingos, a Santa Ceia. A Eucaristia, como é o nome que é dado também, ou a Santa Ceia do Senhor, ou a Mesa do Senhor. Embora o nome não seja relevante por um momento, a mesma situação é feita ou é diagnosticada em algumas igrejas. Então a forma, o dia, melhor dizendo, que nós celebramos a Santa Ceia, se é domingo, se é sábado, algumas igrejas celebram no sábado, as pentecostais normalmente celebram no sábado à noite a Santa Ceia, as protestantes, como nós, presbiterianos, é domingo que celebramos a ceia. Independente do dia, há essas variações. No entanto, além da variação de dia, há uma variação de forma de Santa Ceia também. E eu queria até postá-las ali, mas como eu gosto que o irmão traga caneta, anote, fique incomodado ali, eu queria desafiar você nessas palavras que eu vou dizer, com relação às formas que nós temos da Santa Ceia. Talvez eu diga alguns palavrões, que você talvez não compreenda, mas eu queria de forma muito simples, singela e de forma bem genérica, rápida, não vamos entrar porque isso nós temos na nossa classe de catecúmenos, para você compreender. Algumas igrejas têm a Santa Ceia como uma forma literal, nós chamamos de transubstanciação. Vou repetir, transubstanciação, uma forma muito literal. Essa forma, ela vem com a Igreja Católica Romana, onde a proposta da Santa Ceia, a partir do Concílio de Trento, de 1545 a 1563, o pensamento deles é que essa transubstanciação, é que a substância, pão e vinho, na hora em que é feita a celebração, elas se transformam em carne e sangue. Isso é transubstanciação. Ligeiramente, o pão e o vinho, eles se transformam na carne e no sangue de Cristo. Tanto que algumas pessoas, historiadores, mencionam que essa substância ou a essência que é chamada da Santa Eucaristia na Igreja Católica, ao fazer essa participação, eles não podem comer, eles não podem morder, porque não podem morder o corpo. A hóstia que é colocada, ela coloca, ela dissolve, você deixa ali e ela vai dissolvendo na boca. Isso é o processo, a forma de transubstanciação que uma das igrejas cristãs assim entendem e assim a fazem até os dias de hoje. Tanto que alguns milagres, vocês veem que algumas pessoas dizem que ocorreram milagres de que sentiram o gosto de sangue na boca, quando participaram do corpo de Cristo, da Santa Ceia. Por quê? Porque a transubstanciação faz com que eles compreendam que o corpo e o sangue transformam-se naturalmente, de forma sobrenatural, melhor dizendo, em carne e sangue. Uma outra forma, quando surgiu o protestantismo, 1400 a 1500, aí começou a ter algumas discrepâncias de compreensões. E só a transubstanciação não era suficiente, aí surgiu a consubstanciação. Olha outro palavrão, Antônio Gerson. Consubstanciação. Essa consubstanciação, ela, diferente da proposta da transubstanciação, ela é um pouco mais subjetiva. Ela vem com o seu precursor Lutero, em 1400 a 1500, nesse tempo ali, colocando datas extensas, por causa dos precursores da Reforma. E segundo Lutero, o pão e o vinho não são o corpo, as moléculas não são transformadas em corpo e sangue, mas de alguma forma ela está presente debaixo, ao redor, sob, no pão e no vinho. É substancial. Por isso que a consubstanciação, ela tem a proposta de ser subjetiva. E Lutero rejeita, de fato e de verdade, um dos conflitos de Lutero é que a Santa Ceia, ela não era, na figura romana, apenas o sacerdote que participava, ou que trazia, representava.
Lutero já quebrava um pouco isso, e ele dava participação, e aí que entrou a facilidade dos presbíteros poderem auxiliar e também trazerem a Santa Ceia para outras pessoas. Mas fora isso também, nesse tempo surgiu um outro pensador chamado Zwinglio, e esse pensador, Úrico Zwinglio, ele trazia a Santa Ceia como um memorial, somente um memorial. Para ele, inclusive com base na palavra, todos esses têm base bíblica, eles colocam textos e versículos tais, e Zwinglio ele dizia que a proposta da Santa Ceia é apenas um ato de reafirmação de fé, nada mais. Nós estamos aqui reafirmando a nossa fé em Cristo Jesus e relembrando um memorial, trazendo a memória que Jesus fez, o pão é pão, o vinho é vinho, e nós só relembramos que é uma morte de Jesus, ele fez, a última ceia do Senhor foi antes dele ser crucificado, e a memória, simplesmente isso significa para Zwinglio essa proposta, memorial, tanto que em 1 Coríntios 11 ele usa essa base, fazer isso em memória de mim, daí a interpretação conhecida como memorial. E nós temos como presbiterianos a proposta calvinista, de João Calvino, que é um pouco diferente, ela assimila um pouquinho aí, e nós chamamos de presença espiritual. E eu queria te incomodar um pouquinho a respeito disso. Por que nós celebramos a Santa Ceia nesse quesito? Essa concepção reformada de Calvino, ela fundador do presbiterianismo, onde nós temos hoje as nossas bases, para Calvino, Cristo está presente na ceia do Senhor, mas não de forma física ou corpórea, mas de forma espiritual. Isso muda bastante? Muda. Muda porque o corpo e o sangue, no pensamento de Calvino, eles não estão na proposta de que eu vou morder o corpo, é o corpo de Cristo, ou algo assim, ou o sangue, é o sangue de Cristo. Não, é a representatividade. Porém, além de ser um memorial, que é importante, mas ele também tem um objetivo espiritual na vida da igreja de Jesus. Ele não é simplesmente um ritual. Ele não é simplesmente uma proposta onde vai se transformar e de repente em mim não transformou, eu não senti sabor de carne de Jesus, eu não senti sabor de sangue de Jesus, então eu não tenho fé, algo sobrenatural não aconteceu. Não, a proposta que Calvino vem colocar para a gente, essa interpretação, é defendida porque Jesus espiritualmente age no coração, na vida espiritual, na vida como um todo dos indivíduos que participam da ceia do Senhor. Por isso que nós, quanto calvinistas, nós entendemos que a Santa Ceia é o meio da graça, é um meio redentor de nos nutrir, nos fortalecer espiritualmente, quando assim nós participamos da ceia do Senhor. Então, dessas 4 formas que nós temos Santa Ceia: transubstanciação, consubstanciação, presença mística e presença espiritual, nós, quanto calvinista, Igreja Presbiteriana Independente, compreendemos e vivemos e pregamos e assimilamos de que a Santa Ceia, ela é um ritual, de certa forma, olhando cru assim, mas ela é memorial porque traz a memória, mas mais do que isso, a essência dela é o que o Espírito Santo de Deus promove quando eu e você participamos da ceia do Senhor. E é esse viés que eu queria conversar contigo. Você acha que a Santa Ceia, quando você participa da Santa Ceia, o que espiritualmente acontece na sua vida? O que muda dentro de você? O que muda de visão, o que muda de comportamento, o que muda de entendimento a despeito da tua, da minha, da nossa vida espiritual quando participamos da ceia do Senhor? Ou talvez você, como muitos de nós, às vezes participamos, comemos do pão, bebemos do vinho e ficamos ali e embora, vamos e beleza, nada mais aconteceu e só alegria. Ou talvez, como na nossa igreja, hoje, nós compartilhamos da ceia do Senhor para as crianças. Nós temos esse ato, nós temos essa possibilidade de fazer a Santa Ceia, e isso, alguns até me questionaram, mas eu discordo de dar a Santa Ceia para as crianças. Quero só te trazer a memória que no antepassado, lá para trás, a Santa Ceia era feita em família. E as crianças eram tidas para ter a compreensão, a memória e já serem ensinadas de como é a participação desses elementos na vida do indivíduo.
E o que eu fico triste é que às vezes a Santa Ceia, nós participamos com as crianças, celebramos com as crianças comem da Santa Ceia, pastores aí, a gente participa da Santa Ceia com as crianças, mas a gente não explica para as crianças por que estão fazendo isso. Talvez não se explica, não é porque não se tem compreensão deles de entender o que é. Talvez nós mesmos não sabemos o que faz efeito. Talvez nós mesmos participamos da ceia, como diz o texto de Paulo, indignamente. E aí participamos e aí banalizamos e a Santa Ceia se torna um ritual tão somente. E não tem mais a proposta que nós cremos, que ela tem uma proposta de nutrir, de fortalecer, de demonstração da graça, de revigorar, de trazer perdão, de celebração na vida espiritual da Igreja de Jesus. E eu queria lhe incomodar um pouquinho sobre isso, para a gente ter algumas inclinações a despeito desse texto sobre a Santa Ceia do Senhor, nesse viés, nessa proposta espiritual, nessa proposta que a Santa Ceia tem para nós. E a primeira que eu queria lhe incomodar está no versículo 25. A primeira inclinação que a Santa Ceia sempre precisa nos dar, guarda isso, primeira inclinação que a Santa Ceia, ao você participar da Santa Ceia, sempre precisa se inclinar a refletir, é comemoração. Eu gosto às vezes da expressão memorial, trazer a memória, mas eu prefiro comemoração e vou lhe dizer por quê. O versículo 25 diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Diferente, olha para a tua Bíblia, diferente do versículo 24, ele diz assim, 23, recebi do Senhor, também vos entreguei, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu, disse, esse é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O primeiro ele fala do corpo, do pão, fazei isso em memória de mim. Aí quando ele pega o cálice, ele não diz só, esse é o cálice do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Ele ressalta um elemento importantíssimo, que está expresso no versículo 25, semelhante modo, haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice, não é do meu sangue só, da nova aliança, de um novo momento, de um novo acordo, de algo novo que foi feito entre mim e ti, entre nós. E é muito importante salutar isso aí, porque a gente começa a compreender, além da memória, é que nós precisamos na Santa Ceia comemorar algo maravilhoso que Jesus fez por mim e por você. A Santa Ceia tem que nos inclinar a fazer isso. E não só nos inclinar a fazer, mas transportar esse feito de Jesus, essa morte vicária de Jesus por mim, por você, expiatória, como diz o apóstolo Paulo, a partir de quê? Das crianças que estão ao nosso redor, nossos familiares, a partir dos nossos amigos, a partir de todos que estão ao nosso redor. Por que eu celebro a Santa Ceia? Para comemorar a nova aliança que tenho em Jesus. E às vezes a gente se esquece, porque lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 13, quando nós começamos a instituição da ceia, quando nós temos ali as pragas do Egito, a saída do povo do Egito, de Israel do Egito, né, ainda povo de Israel, mas ali ainda no Egito, quando eles saem, a palavra de Deus no capítulo 13, a ordenança é que eles façam isso, e tragam em memória para todos os seus filhos, de geração em geração, saibam por que vocês estão fazendo isso. E não só isso, é bem claro o texto no capítulo 13 e também em Josué, no capítulo 14, quando o autor diz assim, para que saibam a mão forte que vos libertou. Então a gente celebra para quê? Porque a gente saiu de lá, mas por quê? Não, para lembrar quem foi que libertou vocês. Por isso que é importante eu e você, quando celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, trazermos à memória a comemoração, de que nós estamos celebrando isso aqui porque Jesus morreu na cruz, porque foi feita uma aliança, porque foi pago um preço, e um alto preço, para que eu e você pudéssemos gozar da vida e da alegria, dessa liberdade, que o pecado outrora me e te aprisionava, e hoje já não o faz, porque o maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e Jesus venceu a morte por mim e por ti, e lhe dá essa alegria. E às vezes nós celebramos a Santa Ceia sem comemorar isso. E esquecemos também de comemorar porque
quando ele diz fazer isso em memória, comemorar, eu e você também comemoramos tantas coisas. Esses dias nós fizemos, até ontem celebramos aniversário, comentamos o aniversário no Que Vem do Céu. Era aniversário do Rafael, foi aniversário do Alex, foi aniversário do Felipe, no mesmo dia os três, e a gente comemora aniversário. Quem de vocês gosta que no aniversário ninguém se lembre? Às vezes você não gosta de ser lembrado, não gosta que fique me dando parabéns, tal. Mas você sabe que o aniversário é um momento especial, é comemorativo e a gente lembra. Tanto que você sabe quantos anos você tem, não sabe? Senão você nem sabia a sua idade, né? Se te perguntar quantos anos você tem, eu particularmente me esqueço, porque depois dos 20 eu parei de contar, né? Faz pouco tempo, mas eu parei de contar depois dos 20 anos. Mas a gente se lembra, a gente precisa desses elementos de memória, para trazer à memória o que eu e você temos na essência. Eu recordo o aniversário para agradecer a Deus por mais um ano de vida. Por exemplo, a aliança. Por que a gente usa aliança? Isaías, porque eu sou casado. Para trazer à memória que eu sou casado, mas ela não é no coração. Mas precisamos disso. Usamos isso. A nossa cultura promove isso. Porque nós somos esquecidos. Isso aqui me faz e te faz lembrar a essência do nosso casamento, a aliança que tenho com alguém, o amor, o vínculo por alguém que foi feito de forma integral, agora sou teu. Outra forma também que a gente tem, hoje, para não se esquecer das coisas, a gente agenda tudo. Coloca na agenda, é lembrado, é celular, e manda mensagem, e as pessoas nos lembram, isso, aquilo, tem secretária, tem isso, tem tudo. Por quê? Porque a gente se esquece. E aí vem Jesus dizendo, fazer isso em memória de mim. Por essa razão a ceia do Senhor é exatamente para lembrar a mim e a você, que o dom da vida, que hoje você estar vivo, é sinônimo de você comemorar a Santa Ceia, ao ponto de você dizer, Senhor, obrigado pela nova aliança que o Senhor fez comigo lá na cruz. Obrigado por me trazer vida, e vida que vale a pena ser vivida. Comemoração. Mas além de comemoração, a Santa Ceia também nos remete a inclinar-nos à comunhão. Além de comemorar, trazer à memória e sempre lembrar que Jesus fez esse ato por mim e por você, ela também nos traz a ideia de comunhão, está no versículo 17. Olha no seu texto, quando diz assim a palavra de Deus, versículo 17. Eu vos prescrevo, não vos louvo quando vos ajuntais, não para melhor, mas sim para pior. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, que eles estavam confundindo os motivos da Santa Ceia. Gente, vocês estão se reunindo na Santa Ceia, e só está piorando. Não está promovendo nada de bom, quando vocês se reúnem é só coisa ruim. E ele vai tratando alguns detalhes. Primeiro, há divisões entre vocês. Segundo, alguns passam fome e outros comem demais. Terceiro, os que comem demais chegam a embriagar-se ao ponto de as pessoas de fora escandalizar-se com o que vocês estão fazendo. Não tem nada de bom na Santa Ceia de vocês. E Paulo diz bem claro isso. E ele não só diz isso, e aí ele coloca nesse texto muito claro que essa confusão, quando ele fala de comunhão, ele não está falando dessa comunhão sobrenatural com o corpo, ele não está falando dessa comunhão natural com o elemento, algo assim, mas o que Paulo está querendo dizer, e isso é claro nos versículos 17 até o versículo 20, que a comunhão do pão, a Santa Ceia, ela precisa fazer com que haja liga entre eu e o meu irmão. Ela precisa nos inclinar a pensar em como eu estou vivendo com o meu irmão, como eu estou me relacionando com as pessoas ao meu redor, porque a comunhão, ela traz nos remetendo à cruz, de que a cruz não é, e falei isso com os jovens ontem, a cruz não é uma seta. Jesus não morreu numa seta, onde me liga para Deus só, ele morreu numa cruz, para os dois lados, onde me liga a Deus e me relaciona com as pessoas. Tanto que o próprio Jesus, quando perguntado qual é o maior mandamento, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, só, isso é uma seta. Não, sobre todas as coisas é ao seu próximo como a ti mesmo. E Jesus vai revogar um pouquinho mais, amará o seu próximo assim como eu vos amo. Ou seja, Jesus vai ser um pouco mais preciso e relevante, porque ele se dá como referência a amar as pessoas. E a pergunta que eu queria lhe incomodar, com essa questão de comunhão, ceia do Senhor, ali é um pouco mais preciso, eu queria entrar nesse texto de forma um pouco mais categórica aqui no sentido da palavra,
é que alguns, inclusive lá em Atos você tem isso, que eles comungavam de casa em casa, faziam celebração. Às vezes eles não faziam Santa Ceia só na igreja ou no templo, faziam nas casas, faziam em outros lugares. E é quando abria essa comunhão, o que Paulo estava confrontando desses partidos, é que quando eu fazia uma celebração na minha casa, naquela época, eu não chamava o irmão fulano de tal, porque ele não era bem-vindo na minha casa. Eu não chamava a irmãzinha do sapatinho de fogo, porque aquela irmãzinha não gostava dela, ela sorria diferente. Eu não gostava daquele irmãozinho lá do fundo, porque na minha casa o perfume dele me desagradava. E Paulo estava chocando-os com essa expressão, dizendo: meus irmãos, o que está acontecendo? Jesus fez a celebração da Santa Ceia para trazer-nos a comunhão, para trazer-nos essa liga onde eu vou me envolver, eu vou celebrar com outro irmão, não somente com os meus, mas com as pessoas que são meus a partir do sangue de Jesus. E eu queria lhe incomodar um pouquinho sobre isso, nessa inclinação. Você tem aberto a sua casa? Você tem liberdade? Se hoje nós fizemos aqui, hoje nós vamos fazer Santa Ceia, não vai acontecer isso, mas no tempo antigo era assim, mas isso só fazer uma metáfora aqui, fazer uma Santa Ceia hoje nas casas dos irmãos, nós vamos ter vários celebrantes ali. Você convidaria quem para celebrar a Santa Ceia na sua casa? Só os santos na sua visão santificada? Só os seus? Aquele irmãozinho não pode, porque não, aquele é pecador. Só queria lembrar você e a mim, na última ceia de Jesus estavam todos os discípulos, inclusive Judas, todos, a mesa é para todos, porém é importante inclinar-nos à comunhão, como eu e você celebramos a Santa Ceia do Senhor. Um pouco antes, fazendo alusão não só à ceia, mas já lembrando, o próprio Jesus disse que quando você vier ofertar a celebração da igreja, vier ofertar, se tiver alguém, algum irmão que você lembrou que está contra você, capítulo 5 do livro de Mateus, pare, deixe a sua oferta, vá primeiro acertar com ele, depois você venha, e vá sem demora, para que o inimigo não tenha liberdade de agir na sua vida. É isso que diz Mateus capítulo 5, confira lá, versículo 23. E aí eu pergunto para os irmãos, muitos de nós às vezes não celebramos a Santa Ceia por causa desse quesito comunhão. Às vezes, presbítero Pedro, a gente fica assim: eu não vou celebrar porque eu estou chateado com o irmão, estou obrigado, então esse mês eu não vou tomar Santa Ceia. Aonde você leu que a Santa Ceia é para você parar de tomar? A Santa Ceia tem a proposta de fazer você se incomodar, a se tratar o quanto antes para vir e celebrar a Santa Ceia, que vai te fortalecer, nutrir espiritualmente, para que você saiba lidar com esses conflitos. E a gente muda, eu não vou tomar Santa, ainda se acha santo, né? Eu não vou tomar Santa Ceia porque eu não sou bem com o irmão. Ótimo, razoável pensar assim, mas o que você está fazendo diante dessa tratação? Foi conversar, a Santa Ceia domingo, esqueci de tratar, então não vou tomar Santa Ceia. Por isso então que talvez a Santa Ceia, se fosse todo domingo, seria importante para os irmãos lembrar que ele precisa se acertar, porque é perdão, é o que a Santa Ceia promove. Agora imagina a Santa Ceia uma vez por ano. Nossa, eu só vou tomar Santa Ceia na Páscoa. Então, tem uns 10 meses para eu acertar com meu irmão. A Bíblia não diz isso não, meu irmão. A Bíblia diz: vá depressa, acertar com teu irmão antes de adorá-lo. E agora na comunhão da Santa Ceia, a gente precisa celebrar junto com os irmãos, com irmandade. E por último, a Santa Ceia também nos inclina à consagração. E aí eu queria lhe trazer ao texto do número 27, versículo 27. Por isso, para mim, eu queria ter mais tempo, nós não temos, vamos encerrar já, mas você lê em casa, ouça do Espírito que ele diz para você nesse texto. 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo e maldição, ou maldição, numa outra versão, para si mesmo. E aí ele diz, sabe por que tanta gente está tomando sem discernir o corpo, sem discernir a si mesmo, sem se examinar? Olha a consequência disso, versículo de número 30. Eis a razão, porque há muito entre vós fracos, 3 níveis, fracos, doentes e os que dormem. E eu queria desafiar você sobre essa questão, quando nós celebramos a Santa Ceia,
temos que ser levados à inclinação da consagração, porque a forma da qual nós comemos e celebramos a Santa Ceia do Senhor é muito sério. É tão sério que Paulo está dizendo que se você indignamente, ou seja, não compreende, ou seja, ao compreender a essência, faz de forma errada a celebração da Santa Ceia, você está trazendo juízo para você mesmo. Por isso que eu creio que uma mensagem ou uma explanação sobre Santa Ceia é oportuno sempre dentro da igreja, para que eu e você não nos desculpemos para Deus dizendo: Senhor, eu não sabia. Sabia, foi ensinado, a Bíblia está dizendo. E o pior do que isso é que a consequência da ação de nós comermos e bebemos sem discernir do corpo traz dificuldades. Não sei se você se recorda, mas lá no livro de Números, capítulo 3 e capítulo 4, quando vai falar dos levitas e sacerdotes, eles se reuniam no lugar, o acampamento, faziam um acampamento, erguiam um tabernáculo, faziam as coisas, maravilha. Quando era para mudar, só os sacerdotes e os levitas agiam. Porque os sacerdotes guardavam as coisas que eram santificadas, porque eles entendiam que aquilo ali era santo, as coisas, a arca, as coisas todas, os elementos. Os levitas embrulhavam, inclusive, em cores diferentes, em virtude da propriedade de santificação que tinham das coisas, e guardavam. E aí, quando chegavam no outro lugar, no outro arraial, lá no finalzinho, eles iam desmontar. Ninguém podia desmontar, a não ser os levitas, e só te guardar. E quem tirava os embrulhos para tirar os elementos eram só os sacerdotes. Mais ninguém. E o texto é bem claro lá no Números capítulo 3, depois se quiser conferir, versículo 10, que ele dizia que nenhum estranho pode chegar perto. Se chegar, será morto. O negócio era marcial. Era lei de guerra. Era uma lei que não era fácil, porque o estranho não era o pagão, o estranho era pessoas que não eram sacerdote ou levita, só. Mas aí no nosso caso vem Jesus dizendo que nós somos agora sacerdotes, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, pois vós sois nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Livro de João, quando ele vai dizer sobre Jesus, ele diz que rompeu-se o véu de cima a baixo, e agora nós não temos mais, agora nós temos liberdade. E aí eu e você tomamos uma questão que eu gosto muito dessa expressão, o sacerdócio real, meu e seu. Agora nós temos essa liberdade, mas com a liberdade não perdemos a responsabilidade. Com a liberdade não podemos perder a consagração que a Santa Ceia deve inclinar-nos a fazer. E eu queria lhe perguntar sobre isso: quanta seriedade é exigida dos participantes? Quantas vezes eu e você celebramos a Santa Ceia e dizemos ao Senhor: Senhor, renova a minha vida, muda o meu comportamento, muda a minha maneira de ser quanto homem, muda a minha maneira de ser quanto esposo, muda a minha maneira de ser quanto pai, muda a minha maneira de ser quanto servo do Senhor quando eu celebro a Santa Ceia, para que essa celebração, esse agir espiritual do Senhor possa me renovar e me fazer consagrar-me a Ti cada vez mais. O problema é que nós tomamos a Santa Ceia e simplesmente tomamos e nada muda. É só mais um golinho, desculpa a pejorativa da expressão, um golinho, um pãozinho, é só isso que rola. Cadê a consagração? Cadê a marca da consagração, que consequentemente traz santificação e muda a minha vida diante das pessoas? Santa Ceia tem que levar a gente a pensar nisso, meu irmão. Philip Hens tem umas perguntas sobre a Santa Ceia. Ele diz assim: quem deve participar da Santa Ceia? O que é que eu sou? Filho de Deus, salvo pelo sangue de Jesus, lavado pelo sangue? Então você é convidado a participar da ceia. O que é que eu tenho feito? Minhas mãos estão limpas, manchadas, meu coração está limpo, borrado, sujo, a minha comunhão com as pessoas, como estão? O que é que eu tenho feito? Venha participar da Santa Ceia. E a terceira que ele coloca: o que é que eu desejo com isso? Quais são os meus sonhos, minhas visões, o que eu almejo na causa de Jesus? Por que eu quero participar da Santa Ceia? Para me consagrar, para dizer: Senhor, muda-me, faz-me diferente, faz-me melhor do que eu sou, faz-me mais parecido contigo do que hoje eu entrei aqui, para que não somente eu, não somente o Senhor, mas todos ao meu redor vejam o caráter de Cristo impresso na minha vida. E no capítulo 11, se você achar que é coincidência, eu chamo de Jesuscidência,
O primeiro versículo do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu e você, quando participamos da ceia do Senhor, temos que sempre pensar assim, olhar para as pessoas e dizerem: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Olhem para mim, que vocês vão ver Jesus na minha vida. Por quê? Porque eu comemoro a aliança de Cristo. Por quê? Porque eu estou em comunhão com meus irmãos e vivo intensamente procurando a paz. E terceiro, porque eu estou consagrando a cada dia. Não sou perfeito, mas me consagro diariamente para que em Cristo eu possa ser cada vez mais segundo a imagem e semelhança de Jesus. Por isso então, a Santa Ceia é para isso, meus irmãos, para a gente celebrar essa festa. Mas não perca a essência da Santa Ceia. Ela tem que nos inclinar a essas considerações.